Na exposição bíblica que fizemos ontem, entendemos perfeitamente que agora nós não pertencemos mais ao império das trevas, ao império do pecado. Nós temos que ter uma mudança completa de vida. Um caminhão bateu em nós e nós temos que ter essa mudança. Hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais no final de Romanos 6 e entender mais como esse tópico aborda dentro da santificação, desse grande bloco que começamos ontem da santificação, e eu quero que vocês entendam. E eu acho que Romanos 6 talvez seja a melhor forma de entendermos isso. Romanos 7, Paulo passa um pouquinho a mão na cabeça, e assim como eu vou passar, vou seguindo a cronologia do texto, mas hoje vamos entender um pouquinho mais daqui de Romanos 6, um pouquinho do contexto e o que isso representa para você. Sempre bastante expositivo. Antes, eu quero que vocês se lembrem de um cara muito incrível chamado Alexandre o Grande. Vai ter até um vídeo no dia do meu aniversário com um tema bem parecido sobre Alexandre o Grande também. Alexandre conquistava territórios. Ele não apenas dominava a terra, ele dominava as pessoas, impondo a cultura grega, a cultura helenística sobre aquelas pessoas. O mundo estava debaixo do Império Persa, com Dário III, e Alexandre, quando foi dominando, colocava o seu intelecto, colocava a sua cultura grega acima daquelas pessoas, para que elas pegassem a cultura grega. O grego, como língua universal na época, foi algo que se deu por conta do Alexandre o Grande, algo que abriu a porta para Jesus futuramente vir à Terra, porque o grego era a comunicação primária entre todas as pessoas, assim como as estradas romanas e tudo mais. Povos inteiros deixavam de viver sobre sua própria vontade para se tornar súditos do império que Alexandre o Grande estava construindo, para se tornarem súditos dele. Eles podiam até continuar vivendo, trabalhando, construindo família, mas já não eram mais livres, serviam a um senhor, serviam a Alexandre o Grande. Ninguém fica neutro. Eu acho que a gente já entendeu bastante isso desde a exposição de Romanos 1 até Romanos 5. Ninguém é neutro. Ou você se submete a Alexandre ou você era esmagado por ele. Inclusive, gregos, durante a expansão, quando ele estava indo em direção à guerra contra Dário III, gregos que se uniram aos persas foram massacrados brutalmente por ele, porque ou você era com Alexandre ou você era contra ele, não existia neutralidade, eram os dois polos do mundo. Você não é livre como pensa, e Romanos 6 dá um tapa na nossa cara mostrando essa lógica. Você sempre está servindo a alguém. A questão não é se você serve a alguém, a questão é quem você serve. E é isso que Romanos 6, do versículo 15 até o verso 23, vai tentar nos passar. Vamos ler a Bíblia, peço aí que vocês abram Romanos 6 e vamos do verso 13 a, perdão, do verso 15 até o verso 23. Na NAA, o título em cima desses versículos está Servos da Justiça. Então, vamos lá. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade. Assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a exposição desses versículos. E agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais e entender ponto a ponto o que Paulo levantou aqui nessa parte de servos da justiça. Eu acho bem interessante porque eu estava vendo um vídeo do cara justamente me criticando sobre o que eu falei em Romanos 6. Não me criticando, mas ele está falando sobre o que eu falei, que a gente era pecador e a gente não é mais pecador, porque trevas e luz não tem como viver. E tem sim, vivemos essa guerra todo o tempo. Porém, Cristo nos capacita para vencermos a guerra contra o pecado. Somos pecadores, porém não mais escravos do pecado, porque fomos justificados por Cristo e buscamos a santificação nele. E Paulo concorda com o cara que estava me criticando, entre muitas aspas aqui, mas também mostra que antes disso, do verso 1 até o verso 14, éramos pecadores. E somos pecadores ainda, porém Cristo sempre nos capacita. Mas agora somos servos da justiça. No verso 15 e no verso 16, ele fala o seguinte: E então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Paulo mesmo responde aqui: de modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, sejam do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Paulo antecipa uma distorção que poderia fazer caso ele deixasse isso aberto, assim como ele encerrou no verso 14. Se estamos na graça, então podemos viver de qualquer jeito, coisa que ele mesmo faz no verso 1, que ele fala: que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo nega isso daqui de todas as formas. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Ou em nordestinês, tá ficando doido, caba safado. Tá ficando doido? Ele responde: de jeito nenhum, que é quase um nem pense nisso, seu farapau, criatura. A graça não elimina a escravidão. Ah, Igor, que heresia é essa? Não, não elimina porque nós não somos neutros. Sempre estamos servindo alguma coisa. A graça muda o Senhor. Agora não mais servimos ao pecado, mas somos servos, somos escravos de Cristo. É bem pesada a linguagem, mas é literalmente isso. O Espírito Santo habita em nós e nos tornamos servos daquele que morreu por nós. Paulo destrói um mito moderno que algumas igrejas pregam de liberdade absoluta. Você não é livre por completo. Você não é neutro. Você não é independente. Só existem dois caminhos. Ou o pecado, que vai levar à morte, que ele fala no verso 23, ou a obediência, que leva à justiça e à vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem meio termo, sem área cinzenta. Ou somos servos de Cristo ou servimos ao pecado. E a gente sempre vai ter uma guerra entre a carne e o espírito. No verso 17 até o verso 18, Paulo fala: mas a graça de Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos de justiça. Aqui entra talvez um dos pontos da teologia reformada que eu acho muito incrível. A mudança não começa no homem. Aqui fica claramente que a mudança começa em Deus, mas a graça de Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração, ou seja, é a graça que transforma o coração do homem. A salvação não pertence ao homem. Nós não temos arbítrio em escolher a nossa salvação, mas é o próprio Deus que nos salva em todos os pontos soteriológicos, em todos os pontos da salvação. Graças a Deus. Não é parabéns a você, não é parabéns por ter aceitado a Cristo. É graças a Deus, mas graças a Deus aqui no início do verso 17. Literalmente, eles eram escravos do pecado, mortos espiritualmente e incapazes de mudar. Mas teve uma mudança-chave que não veio do coração, não foi uma presciência humana. Eles foram entregues à doutrina. E quem os entregou à doutrina? Deus, transformando o coração daquelas pessoas, transformando o coração dos seus eleitos. Isso é a pura regeneração que os calvinistas e os reformados
concordam e pregam. Inclusive, se a gente for um pouquinho mais atrás para o próprio criador, entre muitas aspas, do arminianismo, Jacob Arminio, ele acreditava que a salvação se dava porque Deus capacitava o homem em um período de tempo para que ele possa escolher ou ser servo do pecado ou ser servo de Cristo. Ou seja, até nisso a salvação pertence ao homem nos arminianos mais clássicos. Hoje em dia o arminianismo é quase um semi-pelagianismo. Muda muita coisa. Você sempre vai perceber essa ordem. Até no arminianismo mais clássico, dá para se dizer. Deus age, coração muda e a obediência surge. Ou seja, Deus nos salva, por meio dele ele nos regenera, o nosso coração é transformado e por amor por essa transformação do coração surge a obediência e buscamos a santificação. Não é obedecer para ser salvo. E isso que diferencia o cristianismo de qualquer outra seita. Nós não obedecemos para ser salvos. Nós não obedecemos para ser salvos. Nós somos salvos e por isso obedecemos. Você foi transformado, então agora obedece. E o resultado, mudança de Senhor. Esse é o resultado claro. Antes éramos servos do pecado e agora somos servos da justiça. Romanos 19 fala o seguinte: fala em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Paulo simplifica ainda mais, porque o povo ainda é fraco espiritualmente. Ele fala, vocês sabem como é viver no pecado, então usem essa mesma intensidade para viver em santidade. Eu fazia parte de uma igreja neopentecostal, não tenho nada contra os membros, mas teve uma coisa que me pegou muito uma vigília que eu estava nela, que foi quando um músico lá falando, quando eu era do mundo, eu passava noites aqui tocando não sei o que, aqui eu tenho que dar o dobro para Deus. E isso é a mais pura realidade. Apesar de ter saído de alguém com uma doutrina errada de uma igreja neopentecostal que acredita em confissão positiva, muita coisa errada, inclusive dentro da Bíblia, teologia da prosperidade, mas até relógio quebrado, a certa hora, 2 vezes ao dia, e ali foi uma das coisas que ele acertou. Agora, a mesma intensidade que dávamos no mundo, vamos dar para Deus. Antes, você se entregava ao pecado sem resistência e sem vergonha. Agora, você precisa fazer o mesmo, se entregar não mais ao pecado, mas se entregar a Cristo, sem resistência e sem vergonha. Isso aqui quebra o crente morno, porque o problema não é a falta de capacidade, é a falta de direcionamento. No verso 20 e no verso 21, Paulo escreve, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é morte. Paulo mostra a memória. Olha, a tua vida antiga. O pecado sempre vai prometer prazer, liberdade e satisfação, mas vai entregar vergonha, culpa e destruição. E você vai pagar o preço por cada pecado. E no final de tudo, o pecado vai te levar a um caminho só, a morte. E a morte aqui não é só física. A morte são em diferentes estágios, como a separação de Deus e a condenação eterna sob a ira de Deus. O pecado paga. O pecado vai lhe pagar. E ele paga muito mal. Que nem aquele seu emprego que você arrumou em um shopping para trabalhar 12 horas por dia ganhando R$ 1.100 líquido. Esse o preço do pecado, o preço que o pecado paga é muito maior que esse preço. É muito mais mal pago do que esse preço. No verso 22, ele fala, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Agora, nós somos escravos, porém, de Deus. E isso gera a santificação, que gera a vida eterna. E não mais escravos do pecado, que gera a morte. Agora somos escravos daquele que morreu por nós,
que vai produzir uma santificação, porque temos que ser santos assim como o nosso Senhor é santo. E essa santificação, por meio da salvação que Cristo nos dá, vai gerar a vida eterna. A liberdade cristã não é uma ausência de Senhor. Nós sempre vamos servir alguém. A liberdade cristã é a troca do Senhor, para nós não sermos mais escravos do pecado. O fruto dessa nova escravidão é bem melhor pago. É você ser o gerente de uma multinacional. Você vai ter a santificação, que é um processo que vivemos diariamente, que vai gerar a vida eterna, que é o destino dos eleitos de Deus. E Paulo fecha com chave de ouro, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário, o pecado paga. Você trabalhou para ele, você serviu a ele, e ele te paga com a morte. O justo, merecido e sem injustiça. A morte é o que merecemos. O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, o nosso destino, não paga. Ele simplesmente nos dá. Ele diz, toma que é teu. Mas por quê? Porque eu estou lhe dando e lhe imputando essa justiça, como já vimos antes. E o que ele dá? Ele dá a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você não merece esse dom gratuito. Você não conquista esse dom gratuito e você não negocia. É totalmente de graça. Então, temos que entender que não somos livres. Servimos a um Senhor. Nós não mandamos em nós mesmos. Fazemos parte do corpo de Cristo. Então, se é meu corpo, minhas regras, o corpo é de Cristo, a regra é dele. Você não vive neutro. Você tem um Senhor. E aqui vai a pergunta que incomoda muita gente. Quem está mandando na sua vida hoje? Porque no fim, o pecado te usa, te destrói e te mata, te leva à separação de Deus. Deus te transforma, regenera teu coração, te santifica e te salva. Leva para o reino do Filho do seu amor. Então, escolha bem. Ore a Deus e peça essa capacitação, porque não vem de você, mas é um dom de Deus. Porque, diferente de um império humano, você não troca de rei depois da morte. Não tem como você escapar desse rei. Não tem como você escapar do pagamento que você vai receber ou do dom, da graça que você vai receber. Após a morte, você não vai ficar neutro. Ou é o reino do Filho do seu amor, ou é a condenação eterna. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Semana que vem teremos mais exposição bíblica. E é isso, galera. Beijo bem grande e até a próxima. Falou, fui e tchau.